E quando ele diz isso, ele estava afirmando a sua situação. Ele era pobre, porque não queria um homem escravo. Provavelmente ele era alguém rejeitado, porque ninguém queria também ajudá-lo. E ele faz a seguinte afirmação: eu não tenho homem algum, Senhor, que me coloque na água. Quando o anjo desce, quando eu tento chegar lá, quando eu estou perto de entrar na água, vem alguém na minha frente e entra antes de mim. E entra antes de mim. E recebe a minha cura. E Jesus, compadecido dele, diz: olha, você quer então? Toma o teu leito e anda. E a Bíblia diz que aquele homem se levantou, pegou a sua cama e levou a sua cama consigo e voltou para a sua casa. E você pode perguntar assim essa noite: pastor, o que tudo isso tem a ver comigo? Não sou aleijado, não tenho problema de saúde. Irmão, isso tem muito a ver conosco, porque isso é um quadro. E uma das poucas vezes que quando nós olhamos a Deus, Jesus deixa estrado isso aqui no Evangelho de João. João registra isso, para que nós entendamos que isso é um quadro exato da nossa situação. Aquele homem estava num lugar chamado Casa de Misericórdia. Era o nome do local. Alguém que precisava que alguém tivesse misericórdia dele. Todos nós aqui precisamos disso. Aquele paralítico representa cada um de nós, porque de certa forma ele tinha um problema, ele tinha uma dificuldade, ele tinha uma situação que precisava ser resolvida. E nós todos aqui temos situações que precisam ser resolvidas. Todos nós. Mas é interessante, meus irmãos, observar que ele está num local esperando que algo acontecesse na vida dele. Ele vai nesse tanque de Betesda, e ele coloca toda a sua fé e expectativa naquele lugar. Eu quero que você comece a entender isso essa noite. Ele coloca o seu coração naquele lugar. Ele coloca a sua fé em que, se o anjo viesse e mexesse a água naquele local, ele seria curado. Ele colocou a sua confiança naquele tanque. E nós também temos colocado a nossa confiança em muitos Betesdas. Betesda representa hoje a religião. E quantos não têm colocado a sua confiança na religião, ao ponto de nós sermos categóricos em dizer, em ouvir isso muitas vezes também: qual é a sua religião?
eles acabam tirando a própria vida, porque colocaram a sua confiança em algo. Bethesda também representa os santos, esses que nós ouvimos falar. Muita gente tem colocado a sua fé, a sua confiança nos santos. Se você for para o Nordeste, você vai ver romarias e romarias e romarias de pessoas colocando a sua confiança numa estátua, num objeto inanimado. Se você for aqui perto, aqui em Aparecida do Norte, você vai perceber pessoas e mais pessoas colocando a sua fé num objeto. Bethesda também representa a medicina. A medicina. Boa. Mas quando a nossa fé é colocada totalmente nela, quando nós tiramos a nossa fé do lugar certo e colocamos toda a nossa confiança somente nela, ela se torna eterna para nós. Glória a Deus. Ela se torna eterna. Bethesda também significa o Padre. Muita gente tem colocado a sua confiança no Padre, a sua fé no Padre, achando que ele vai poder resolver a sua situação. Assim como também muita gente tem colocado a sua fé no pastor. O pastor se tornou seu Bethesda, aquele que é capaz de solucionar o seu problema. Muita gente tem achado que, colocando a sua confiança nessas coisas, eles terão solução. Muita gente tem feito Bethesda a situação do país. Se o país estiver bem, eu estou bem. Colocam a sua confiança numa situação econômica, achando que vão ter solução do seu problema se tudo estiver bem no país. E tem gente que faz com que algumas igrejas se tornem Bethesda. As igrejas que oferecem a bênção fácil. Para